Olá, queridos, vamos à nossa mensagem diária. Eu hoje compartilho com vocês o Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Nossa, meu celular está com um problema, eu estou gravando com outro, é tão estranha a imagem, ainda não me acostumei com ela. Vamos lá, a palavra de Deus diz: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram e quando Jesus viu o menino, o espírito imediatamente agitou-se no menino com violência e o menino caiu por terra, revolvendo-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu o menino. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se aproximou do pai, levantando o menino. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo, mestre? E Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Oração e jejum. Em algumas traduções nós lemos a casta de demônios que só saem com oração e jejum. Então, o que Jesus ensina aos seus discípulos aqui? Que o jejum é uma arma poderosa tanto quanto a oração. O jejum é abrir mão dos desejos da carne. Então, como fazer o jejum? O jejum pode ser feito como Daniel, abrindo mão de alimentos que dão prazer, doces, vinhos, como ele fazia, manjares, ou jejuar por um período de horas, no mínimo 2 horas. Claro que precisamos ter cuidado com o jejum, principalmente quem é diabético, quem sofre de hipoglicemia, quem tem algum problema de saúde deve ser orientado ao praticar o jejum. E idosos, principalmente, né, jejuns muito longos não devem ser feitos. Então, o jejum que agrada a Deus, qual é o jejum que agrada a Deus? No mínimo 2 horas, aquele jejum onde você está na presença de Deus o tempo todo, adorando, lendo a Bíblia, orando, intercedendo, não é? Porque o seu jejum tem um propósito. Qual é o propósito do seu jejum? E jejuando, nós vencemos as forças do mal. A prova está aqui. Jesus expulsou do menino aquele demônio ou aqueles demônios que causavam dano. Agora, por que os discípulos não podiam expulsá-lo, não puderam expulsá-lo? Porque eles estavam agindo na carne. Fátima, mas aqui não há nada aqui que indique que os discípulos estavam agindo na carne. Porque se você está em espírito, você está conectado com Deus. Você tem autoridade espiritual.
Se você está na carne, você está sujeito às paixões mundanas. Você não tem a mesma autoridade. Então, veja, se nós lermos um pouquinho mais adiante, a partir do verso 33 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Veja, eles estavam discutindo, eles estavam na carne, a preocupação deles era saber quem era o maior entre eles. Quando nós olhamos para os desejos da nossa carne, não podemos lutar com o mundo espiritual. Devemos nos separar, devemos jejuar. Encontre uma forma que agrade a Deus, você e Ele. Mas faça isso em santidade, em obediência, em temor a Deus. Aqui o versículo diz, eles estavam discutindo para saber quem era o maior, e Jesus disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja, temos que abrir mão de nós mesmos para agradarmos a Cristo. Como é que eu vou expulsar um demônio se eu estiver agindo de acordo com aquilo que o demônio prega, vamos dizer assim? O mal não pode expulsar o mal. Então, Jesus aqui nos dá uma lição. Muita gente pratica jejum, como Isaías 58 traz, e durante o jejum está discutindo, durante o jejum, eu estou com uma fome, não estou aguentando, como se ele fosse forçado a fazer aquilo. Não, a gente faz o jejum por um propósito, faz porque acredita nisso, faz porque sabe que na presença de Deus seremos sustentados. Então, não queira fazer aquilo que você não está preparado para fazer, porque fazer o jejum de qualquer jeito vai resultar nisso aqui. Nenhuma força sobre o mundo espiritual. Jejuem, orem. O jejum e a oração, vou repetir, são armas poderosas na nossa luta diária contra o mal. Mas temos que fazer isso com seriedade. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, entramos na Tua presença. Mais um dia se inicia, Senhor. Mais um dia que aprendemos com Tua Palavra, onde aprendemos com a Tua Palavra. Dê-nos sabedoria, Senhor, até para orar, para que saibamos usar as palavras certas, para que coloquemos as nossas necessidades diante de Ti, para que possamos viver em santidade. Pai, eu Te peço que nesta manhã o Senhor guarde a minha vida, a minha casa, a minha família, quebrando toda, meu Deus, toda armadilha forjada contra nós. Da mesma maneira eu Te peço, Senhor, guarda a vida da pessoa que ora comigo, a casa da pessoa que ora comigo, quebrando toda a armadilha preparada pelo mal. Porque o Senhor é Deus e os Teus olhos estão onde os nossos não estão, e os Teus ouvidos ouvem aquilo que os nossos não podem ouvir. Então cuida de nós, Pai, é o que eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, aprendam com a palavra de Deus, ela tem muito a ensinar. Um dia de bênção para cada um de vocês.